Vamos continuar nossa aula. Vamos estudar um pouco o menu Inserir e ver para que ele serve. Percebam, por exemplo, que uma das primeiras coisas que temos é a folha de rosto. Para que serve a folha de rosto? Vamos testar essa, por exemplo, animação. Certo? Folha de rosto te gera um modelo para que você comece a trabalhar. Por exemplo, 2017. Curso de Informática. Certo? Aqui embaixo eu posso colocar o meu nome, e mais embaixo eu posso colocar o nome da empresa. E posso colocar também a data. Hoje é dia 13 de 2 de fevereiro de 2017. Ok? Então, eu já tenho um modelo trabalhado, que pode ser a capa do meu projeto, por exemplo. Certo? Voltando para cá, eu posso ter uma página em branco. Posso inserir uma nova página em branco. Vamos apagar essa página. Vamos inserir uma página em branco. Percebam que ele gerou para nós uma nova página. E percebam que aqui embaixo eu tenho duas páginas de 9 palavras, ok? Certo. Eu posso quebrar a página. Para que serve isso? Para quando eu tiver muito texto e quiser quebrar o texto ao meio. O texto é quebrado. Certo? Nós também podemos inserir uma nova tabela. Clico na tabela. Uma tabela de uma coluna e uma linha. Uma tabela de 2 colunas e 2 linhas. E assim sucessivamente. Vamos inserir uma tabela, por exemplo, de 4 linhas e 4 colunas. Sendo que eu posso inserir tabela, posso desenhar tabela, posso trabalhar juntamente com planilha do Excel e posso verificar tabelas rápidas. Alguns modelos de tabela que já vêm pronto no programa. Por exemplo, essa. Aqui está. Certo? Percebam que ao selecionar essa tabela, ele abre para mim duas ferramentas de tabela: Design e Layout. Design. Com o Design eu posso editar todo o design da tabela. Por exemplo, linha de cabeçalho, linhas em tiras, que são opções de estilo da tabela. Posso também estilizar minha tabela para outras cores. Vamos deixar essa. Posso colocar sombreamento,
certo? Posso inserir bordas. Se eu clicar em cima de bordas, ele vai inserir o quê? Uma borda inferior. Para eu ter acesso às demais bordas, eu tenho que clicar sobre mais opções. Eu tenho acesso a todas as bordas superiores, inferiores, da direita, da esquerda ou até mesmo todas as bordas. Bem aqui, eu posso ter o estilo da caneta. Vários estilos. Vamos selecionar este. Espessura da caneta. Qual vai ser a espessura do meu traçado? Eu quero 3pt, que são 3 pontos. E a cor da caneta, que no caso eu quero vermelho. Quando eu for desenhar a minha tabela, ela vai sair de acordo com o que eu designei. Então eu posso tanto desenhar uma tabela, quanto fazer uma tabela padronizada. Como eu não queria fazer isso, eu posso utilizar duas ferramentas. Desfazer, aqui no alto da tela, ele desfaz. E eu posso refazer o que eu acabei de fazer. Percebam que ele está inserindo. E ao desfazer, ele está retirando. Percebam também que eu tenho teclado de atalho, que é Ctrl Z para desfazer e Ctrl R para refazer. Ctrl R está refazendo. Ctrl Z está desfazendo. Posso também desenhar a tabela, como nós acabamos de fazer. E posso também selecionar borracha para apagar uma determinada tabela. Clico, seguro e arrasto. E logo eu terei uma tabela retirada. Como não era isso que eu queria fazer, eu dou Ctrl Z, até que minha tabela fique normal novamente, certo? Nas ferramentas de layout de tabela, nós temos também layout, que mexe com toda a formatação de layout. Por exemplo, selecionar célula, selecionar coluna, linha, selecionar toda a tabela. Vamos ver como funciona. Selecionar tabela, seleciona toda a tabela. Selecionar célula. Eu posso selecionar apenas uma célula. Por exemplo, selecionar célula. Certo? Selecionar linha. Percebam que para funcionar eu preciso ter clicado em algum lugar da minha tabela. Selecionar célula vai selecionar a respectiva célula no qual meu cursor estava piscando. Selecionar coluna vai selecionar toda a coluna. Selecionar linha. Selecionar toda a tabela, certo? Também posso ter linhas de grade. Para que elas servem? Vou selecionar minha tabela e vou exibir linhas de grade. Percebam que não houve diferença, certo? Linhas de grade mostram e ocultam as linhas de grade dentro da tabela. Vamos apagar as bordas. Design, bordas, sem borda. E percebam que
eu já consigo verificar pequenas bordas. Essas são as chamadas linhas de grade, que ajudam você a ter uma noção exata de como está dividida a sua tabela. Vamos selecionar toda a nossa tabela, layout, propriedades. No menu propriedade, eu posso mexer com as propriedades da tabela, da linha, da coluna, da célula e de todo o texto. Por exemplo, largura preferencial, que é o tamanho. Eu posso aumentar ou reduzir. O valor padrão é 0 centímetros. Medidas em centímetros. Alinhamento. À esquerda, eu posso também ter centralizado ou à direita. Disposição do texto ao redor. Eu tenho também posicionamento do texto, bordas e sombreamento e outras opções um pouco mais avançadas. Em linha, nós temos outras formatações. Tamanho. Especificar a altura. Padrão. Ou 0 centímetros. Opções. Permitir quebra de linha entre páginas. Repetir como linha de cabeçalho no início de cada página. Linha anterior e próxima linha. Coluna. Certo? Ou seja, nós podemos configurar as propriedades da tabela de acordo com a linha, coluna, célula ou até mesmo todo o texto. Vamos dar um OK. Certo? As propriedades da tabela foram alteradas. Nós podemos excluir a tabela através dessa ferramenta. Podemos excluir células, podemos excluir colunas, excluir linhas e excluir tabelas. Vamos excluir células. Mas para isso, nós precisamos selecionar uma linha da tabela. Excluir células. Excluir linha inteira. OK. Excluiu toda a linha. Podemos excluir colunas. Excluímos todas as colunas. Como não era isso que eu queria, vou dar um Ctrl Z para desfazer. Layout. Excluir. Excluir tabela. Excluir toda a tabela. Ctrl Z para desfazer. Layout. Nós podemos inserir uma linha acima. Nós podemos inserir uma linha abaixo, da onde selecionamos. Inserir uma linha à esquerda. Inserir uma linha à direita. Podemos mesclar células selecionadas. E o que é mesclar? Mesclar é unir em uma única célula todas as células selecionadas. Agora nós temos apenas uma célula. Isto é uma célula mesclada. Vamos dar um Ctrl Z. 2 Ctrl Zs, na verdade. Ctrl Z, até a nossa tabela voltar ao normal. Vamos selecionar toda a tabela. Nós podemos, por exemplo, dividir células. Número de colunas 2, número de linhas 7. 2 colunas, 7 linhas. Nós podemos dividir a tabela. Vamos selecionar e vamos dividir a tabela. Percebam que não houve muita diferença, mas houve sim. Agora eu tenho duas tabelinhas que eu posso manipular, essa para cá e essa, clicando e segurando
movendo para outro lugar da tela essa outra tabela. Ok? Vamos dar um Ctrl Z. 2, 3. Agora eu tenho apenas uma tabela. Layout, autoajuste, autoajuste de conteúdo, autoajuste de janela, largura fixa da coluna. Vamos ver para que ele serve. Autoajuste de conteúdo, autoajuste de janela, largura fixa da coluna. Certo? Nós podemos também definir a altura das células e a largura. Vamos aumentar a altura. Percebam que vai aumentando a altura, clicando no botãozinho para cima. Eu também posso especificar, através do teclado, quantos centímetros eu quero de altura e quantos centímetros eu quero de largura. Zero centímetros, 0,04 centímetros de altura. E largura eu posso ir aumentando gradativamente. Certo? Ok. Ctrl Z para desfazer e voltar ao normal. Certo? Eu posso distribuir linhas igualmente entre elas. Eu posso distribuir colunas igualmente entre elas. Percebam que a minha tabela ficou bem melhor. Posso também alinhar o meu texto. Por exemplo, vamos selecionar toda a tabela. Vamos centralizar. Todos os textos da minha tabela estão centralizados. Posso colocar à esquerda, à direita, pouco alinhar superior à esquerda, alinhar superior, centro e assim sucessivamente, de acordo com o meu interesse. Vamos centralizar, que é melhor. Nós podemos também ter a direção do texto. Podemos mudar de acordo com o que mais for conveniente para nós. No caso, essa formatação é bem conveniente. Margem da célula. Nós podemos colocar a margem superior, inferior, à esquerda, à direita da nossa tabela. Vamos colocar margem à esquerda e margem à direita. Percebam que houve uma pequena alteração. Margem superior, margem esquerda, margem direita e margem inferior. Ok? Podemos classificar. Classificar pelos meses. Certo? Como só temos uma tabela, não faz tanta diferença. Mas se quisermos classificar várias tabelas, podemos, através dessa ferramenta, classificar. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima!